Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Acho que é o episódio, não tenho a certeza, deve ser o 93, 94 do Política que Interessa. E hoje tenho o prazer de receber aqui a Ana Lisa, uma ex-professora minha de Biologia. Obrigado por ter aceito o O convite. prazer é meu. E vamos falar sobre sociedade de ensino. E eu vou começar agora logo aqui com um diagnóstico daquilo que nós vamos falar. E é algo que se fala muito que é, hoje os melhores alunos são os que são os que estão melhor preparados para a vida ou são apenas os que estão melhores a jogar este jogo, que é o jogo da escola? Isso é a primeira pergunta. É a primeira pergunta logo assim. Eu não sei se ser melhor aluno em termos académicos te prepara melhor para a vida. Abre-te outras portas. Abre-te às vezes melhores universidades, o curso que tu sempre sonhaste, e se és feliz porque estás no curso em que sonhaste, também poderás ser melhor na tua profissão. Abre-te, em termos académicos, abre-te outro tipo de portas. Se depois a preparação para a vida no sentido mais lato, tenho dúvidas, às vezes não são. Às vezes não Porque às são. vezes esse tipo de aluno é muito focado e muito 24/7, com a escola, com o ter a melhor nota possível, e às vezes isso que às vezes nem sempre se materializa Sabes que num isso tem a ver, propósito futuro. há vários perfis de alunos, não é? Há aquele aluno que tu vês que é o marrão, o trabalhador, o resiliente, o que trabalha e que tem muito boas notas porque trabalha muito. Depois há aquele que é melhor noutro tipo de competências. Eu trabalho muito, por exemplo, em metodologia de projeto, te lembras? Sim. E ponho os alunos a pensar e a realizar projetos. E às vezes os que não são tão bons academicamente, depois saem-se muito bem nisso. Porque têm Desenvolvem outro outras tipo, skills. exatamente, têm outro tipo de competências. Sabem colocar problemas, sabem inventar soluções, sabem tentar soluções, sabem. Mas nem todos os professores olham para isso assim. Se calhar esse modo de dar aulas dá um bocadinho mais de trabalho do que despejar a matéria num aluno. Dá muito mais trabalho, mas eu acho que se tem que fazer as duas coisas. Eu tenho que pensar, eu trabalho muito com o secundário, tu sabes disso, e portanto nunca me posso esquecer que 80% daqueles alunos vão de certeza fazer o exame nacional e portanto eles têm de ir bem preparados, não só em termos de conteúdos programáticos, eu tenho que lhes ensinar a matéria e tenho que lhes dar as ferramentas e as competências para eles responderem àquele tipo de exame. Portanto, há aqui uma mecânica que não pode falhar. À parte disso, eu tenho que lhes dar outras competências, eles têm que saber observar as coisas à sua volta, perceber onde é que há problemas, criar soluções, tentar implementar. Se elas não correrem bem, o que é que correu mal, vou pensar noutra solução, vou pensar. A metodologia de projeto dá-me isso. Mas achas Dá-me. que há muitos professores a pensar assim, ou a grande maioria está um bocadinho mais atrasada e pensar apenas naquele modelo daquilo que chegamos lá, escrevemos as coisas no quadro, damos a matéria e depois, meninos, temos aqui um teste. Eu acho que há de tudo ainda há tudo. Que eu Há senti muitos muito. professores à antiga que fazem isso, mas eu também acho que há um esforço. A malta mais nova tem a obrigação de fazer isso, Sim, tem, porque verdade. vêm de outras escolas, conhecem outras realidades. Depois, assim, na malta mais velha, tens aqueles que estão sempre mais abertos à mudança, mas as pessoas são assim na vida de uma maneira geral, não é? Há pessoas que na vida são mais abertas à mudança e querem experimentar coisas novas, e no início aquilo é difícil, dá trabalho, mas depois, olha, os resultados valem a pena. E há outros que não, há outros que fossilizam e não vale a pena. Pois, porque eu no secundário, eu fui claramente para uma área e que eu odiei. Eu passei 3 Eu anos sei, a eu sei, eu arrastar-me sei. naquilo Eu e sei. eu não gostava de matemática, eu não gostava de físico-química e a biologia também não gostava de biologia, mas as aulas tornavam-se interessantes pela dinâmica que havia. Percebes? Era esse o valor também que eu te entreguei na altura e é, ok, consigo estar atento a uma aula que não quero saber nada disto e sabia a priori que eu não ia seguir nada daquilo no Pois, futuro. eu sabia desde o teu início que tu me disseste que nunca ias para os cursos das E que ciências. tu consegues perceber quando é que tens alunos logo assim e a maneira como interages com eles depois ao longo da disciplina é diferente. Logo assim que eu sei que não vão Sim, querer. epá, este tipo claramente não vai precisar Eu disto para tenho um aluno nada. este ano, aliás, era um aluno que está no 11º ano e logo no 10º ele disse: Eu estou aqui, mas eu quero ir para a economia. Mas fiquei aqui colocado, vou experimentar e ele, inclusive, ele vai fazer o exame de Biologia e Geologia. Eu aí tenho que saber aceitar que ele está ali, que não gosta, aquilo não é a praia dele, mas eu tento tornar as coisas suficientemente interessantes. Ele depois é muito bom nos projetos, é muito bom, e ele aí brilha, pronto, e compensa. Não gosta, mas também sabe que tem que fazer aquele exame e tem que trabalhar. Pronto, a esses eu tenho que os cativar, de alguma forma. Tenho que lhes dizer, pronto, podes não gostar, mas nós às vezes temos que fazer coisas que não gostamos e fazê-las bem. Sim, sim, Eu claro. aí cultivo essa ideia de há muitas coisas que eu na vida também não gosto, mas eu tenho que saber fazer bem. Apesar de eu não ter tirado nenhum tipo de conhecimento que agora me tenha dado de algum jeito, tirei acho que skills muito mais técnicas e analíticas de um curso que tem matemática, tem físico-química e uma metodologia diferente do que se tivesse ido para humanidades e às vezes até vejo isso na capacidade de estudo.
a malta que vem de humanidades é um curso mais interpretativo e eu ali criei uma metodologia diferente. Não tem, correndo o risco, mas eu não quero ser preconceituosa em relação, mas a área das ciências e das tecnologias são cérebros diferentes. É o que tu dizes, é uma capacidade analítica, é um raciocínio mais lógico, as sinapses são diferentes. E Tu um aluno achas- de ciências pensa de maneira diferente de um aluno Sim, sem dúvida. de Tu humanidades. achas que essa divisão, quando nós estamos no nono ano e temos que escolher, e aproveitando porque o João é que colocou esta pergunta, achas que a divisão de temos que escolher entre humanidades, ciências, economia está bem feita ou achas que... Acho que em alguns casos, quer dizer, em algum momento da nossa vida nós vamos ter que escolher. Pois. Se calhar o nono ano é demasiado precoce. Se calhar podia-se manter aqui um tronco comum mais largo durante mais algum tempo e talvez mais próximo da faculdade os alunos começarem a delinear um caminho. É uma hipótese, mas Parece muito delicado, não é? Depois é tínhamos... sempre difícil. Há alunos que sabem o que querem ser desde a primária. Há muita gente, e eu tenho muitos alunos que chegam e dizem: eu não sei exatamente o curso, mas tem que ser na área da saúde. A maioria dos alunos que me chegam tem muitas vezes esta atitude. Não sei ainda se é enfermagem, se é fisioterapia, se é medicina, se é qualquer coisa, mas eu quero na área da E saúde. mesmo essas pessoas que sabem às vezes são altamente influenciadas e o propósito delas não é esse. Para uma coisa que eu falei quando falei sobre política à malta mais jovem, que foi não se sintam condicionados a seguir algo que escolheram no nono ano. Ou seja, Sim, sim. muita gente que vai para ciências não quer claramente fazer aquilo, mas pensa, olha, já estou aqui, vou ter que ir para enfermeiro e vou passar a vida toda a fazer aquilo. Eu digo sempre aos meus alunos isto. Ainda que não estejam, e foi o teu caso, tu foste um exemplo disso, no curso que vocês querem exatamente, um aluno de ciências pode preparar-se para qualquer outro curso. Enquanto que um aluno que tem... A minha melhor amiga estudou comigo ciências e foi para a gestão na Católica. A minha irmã tirou matemática aplicada à computação e depois percebeu que o caminho dela era outro e foi tirar outro curso. Portanto, nada na nossa vida tem que ser definitivo. Portanto, mesmo, e um aluno de ciências pode chegar ao final do 12º ano, candidatar-se a outros exames, tem essa capacidade de trabalho e tem a capacidade de pegar num programa e preparar-se para um exame. E há sempre maneiras, outras maneiras. Hoje Há o muitos mundo não caminhos é para chegar só... àquilo. Exatamente. Não tens. Cada vez o caminho. Isso eu acho que ainda está longe de acontecer aqui em Portugal e talvez até longe nas escolas públicas, mas a ideia de tu poderes ser um aluno de letras e ter uma disciplina da área das ciências ou vice-versa, essa ideia é muito atrativa, porque tu, se experimentares campos diferentes, também percebes melhor que o conhecimento acaba por te levar. Porque às vezes estamos condicionados a uma ideia e a tipo de profissões e a tipo de cursos que hoje já não se justifica. Há quantos anos é que é ciências, humanidades e economia? Desde Desde sempre. E eu vejo... Eu acho muito estranho quando alguém chega ao nono ano ou até mesmo ao 12º ano e tem claramente certezas daquilo que quer fazer da vida. Às vezes há alunos que têm. Eu encontro Sim, todo. Há claro que sim. alunos que têm claramente consciência daquilo que querem ser e daquilo que querem fazer. Muitos também não têm. O que eu lhes digo é, não te preocupes, porque quando tu estiveres no teu caminho, tu vais saber que estás no teu caminho. E até lá Sim, sim. há muitas estradas. Eu digo muito aos meus amigos que é, eu não acredito, e posso estar completamente errado, que exista tanta gente a querer ser engenheiro. Percebes este ponto? Não acredito que exista tanta gente que sai do 12º e quer, não, eu quero é ser engenheiro civil, eu quero ser engenheiro mecânico. E depois às vezes vou falar com essas pessoas e na verdade vão para a engenharia só por ser uma engenharia, porque tiveram em ciências aqui e vão para lá no caminho, e às vezes eu penso-me e pergunto-lhes, não deste nem um bocadinho ao trabalho a pensar caminhos é que poderias seguir? Sabes que há muitos alunos que ainda também não têm consciência da quantidade enorme de cursos e de profissões que podem vir a desempenhar. E ainda se agarram muito àquelas ideias tradicionais, porque a própria escola e o sistema de ensino está montado nisso. Vais para ciências, depois de ciências tens engenharias, saúde, tens... Pronto, eles às vezes, as saídas que eles fazem à futural e tudo, muitas vezes para eles é um abre-olhos, porque eles não faziam a mínima Isto não ideia dava a fazer. de cursos que havia, de possibilidades de futuro. Estavam muito limitados ainda só a muito poucas escolhas. Qual é que é o papel de um professor do 11º ano, 12º ano? Porque eu nem me lembro muito disso, quase que numa orientação. É quase nenhum, não é? Não, nós daqui não. À partida, um aluno que vem para um curso de Ciências e Tecnologia está a começar a traçar o seu caminho. Portanto, à partida tu já não... Agora, o que eu às vezes faço é, não se limitem àqueles cursos básicos que estão associados aos cursos de Ciências. Há muitos cursos que agora dão saídas profissionais, algumas delas nós ainda nem conhecemos. E nem sequer existem ainda, e nos próximos anos é que vão começar a aparecer, mas em termos de orientação profissional eu faço pouca. Pronto, posso às vezes... Não compete Não, ao e professor, não é- mas não é competia sequer- se calhar à escola
Mas a escola tem isso, tem preparar psicologia, tem psicólogos que trabalham com eles essa componente. Tem. Pronto, desconheci. Mas aqueles exames Mas psicotécnicos, esses não, não é? aqueles mais rigorosos, mais detalhados, que esses os alunos têm que fazer fora da escola. Mas Pois tem, há um certo acompanhamento. E às vezes também vem muito dos pais o facto de não, tu tens aqui fazer isto. Tens que ir para aquele curso seguro, que dá muita pressão. O problema também é essa falta de. Porque eu acho que todos nascemos com um propósito e às vezes há pessoas que nunca o vão conseguir descobrir exatamente por estarem sempre, não, tens é que fazer isto, tens é que fazer isto porque isto é uma profissão com uma reputação excelente e acabam por andar a vida toda a serem insatisfeitos. O que eu lhes digo é sempre, porque eles, às vezes o que os angustia é não saberem o que querem fazer. Eu tive assim muito E eu tempo. digo, e eles assim, eu não faço a mínima ideia daquilo que queres ser. E eu, então foca-te primeiro naquilo que tu não queres. Eu não sei explicar de onde é que, mas eu digo-lhes isto e eu digo, tu quando estiveres no teu caminho, tu vais saber que estás no teu caminho. E isso vai ser uma coisa que vai ser tão lúcida dentro de ti que não vais ter dúvidas. Se não for à primeira, há de ser à segunda. Se não for por aquela estrada, há de ser por outra. Mas as pessoas encontram o seu caminho mais tarde ou mais cedo e realizam-se nesse caminho. Mas agora a ideia de que se eu vou por aqui nunca me posso desviar daqui, isso Sim, não, não, como isso se fosse não. Isso irreversível. não, cada vez mais as coisas são muito... No meu tempo, não. No meu tempo tu decidias, vou ser isto, e a própria vida era muito mais linear. Agora não, acho que há Abrem-se tantos outras caminhos. portas. Muito, e as pessoas têm noção de outras portas. Sim, isso é importante. Outras portas. Então, pegando aqui um bocadinho para fechar este tópico, ou seja, na prática, o sistema de escolar, o nosso ensino, recompensa mais a compreensão, o pensamento crítico ou aquela capacidade do aluno em ser super bom a memorizar e depois a replicar. Eu senti muito isso, sabes? Ainda assim, quando eu era aluna, era claramente isso. Era decorar e despejar. Lembro-me perfeito. Havia coisas para compreender, havia formas diferentes de aprender, mas realmente quem tinha a capacidade de apreender e depois despejar, eram... Pronto. Hoje eu acho que as coisas são bem diferentes. São bem diferentes. Tu não me lembro se fizeste o exame de Biologia ou não, acho que não. Não fiz, eu fiz Pronto. só o exame português. Exatamente, pronto. Mas hoje, e tu pegas nos exames nacionais, por exemplo, da minha área, que são aqueles que eu melhor conheço, e muitos alunos me dizem, isto é só interpretação. É ler textos, é desmontar textos, é... Eu lembro-me disso, o sublinhar. Tá, o sublinhar, sim, pronto. E isso são competências que não me eram exigidas a mim enquanto aluna. Eu, enquanto aluna, não te vou dizer que era 100% assim, mas era muito. Ok, li, percebi, decorei, amanhã despejo. Pronto. Claro que depois há matérias que tu estudas mais no decorar, outros mais na lógica, mas agora, claramente, então a biologia, a geologia é muito procurar a lógica das coisas, entender essa lógica, desmontá-la e depois saber pensar sobre ela. Eu acho que hoje o tipo de aluno com mais sucesso académico é aquele que sabe pensar, que sabe interpretar, que sabe aplicar conhecimentos, não chega, eu costumo dizer aos meus alunos, depois na vida nunca saber vai a ser matéria garante-te matemática. o 12. Sabendo a matéria garante-te o 12, o 13 não te garante mais do que isto. Eu quando cheguei ao meu curso senti muito isso, porque o meu curso é muito pouco analítico e às vezes colocam-te uma questão e é tipo, vais para onde tu quiseres. Tal e qual. Caminhas, Nós não, caminhas, não é caminhas. tanto assim, não é? Claro. Porque nós estamos numa área que é a biologia ou a geologia, É muito mais mas exato, claramente eu digo aos alunos, é perfeitamente natural vocês chegarem a um teste, sabem a matéria toda e eu coloco uma pergunta que vocês dizem, isto tem a ver com que matéria? Eles têm que ter essa fluidez de pensar Pois nas ainda me coisas. lembrava, mas os testes eram muito assim com certos e depois era... Textos, de aplicação de... Haverá uma outra pergunta daquelas teóricas básicas, não é? Eu tenho que fazer um instrumento de avaliação que seja transversal a todo o tipo de alunos. Há sempre aquelas... Mas cada vez mais as competências, em vez do saber, é o saber fazer. Porque a vida vai-te pedir isso, que tu sejas capaz de fazer. E quem sabe pensar numa situação numa situação de matéria, depois também sabe pensar noutros contextos. É o desenvolvimento, é o desenvolver a capacidade que me interessa. E aqui tenho uma pergunta, que até pensando em muitos amigos meus que eram super problemáticos, como é que se lidam com esses alunos? Que são problemáticos numa sala de aula, que não se calam, que destabilizam, que é complicado. Eu às vezes, na minha altura, às vezes um tipo até acha graça na altura, mas depois, quando somos mais velhos, ganhamos alguma maturidade e colocamos-nos na posição do professor, é que pensamos, bem, olha os filmes que aquela professora tinha que passar. Eu espero, pela boca morre o peixe, mas eu nunca tive situações dessas. Eu tenho, obviamente, uma turma heterogénea, tu tens sempre alunos mais conversadores, Claro que tendem a ser indisciplinados, mas depois eu acho que também vem muito da relação pessoal que tu consegues, se tu conseguires chegares a ele em termos pessoais, depois também tiras mais dele enquanto aluno e enquanto estudante. Claro que eu de certeza que não agradei a todos os meus alunos, nem nada disso, mas eu nunca tive nenhuma situação de indisciplina grave. Tive as parvoíces que eles fazem do costume, como eu também fiz, os disparates do costume, mas consegui... Depois tem muito que ver com a relação aluno-professor. Ou seja, E eu acho
Desculpa Pois. ter-te interrompido. Eu lembro-me, quando era aluno, eu entrava numa sala de aula e eu, nos primeiros 5 minutos, sabia o que é que podia fazer com cada professor. Nós sabíamos logo, com este posso chegar aqui, com este posso pisar esta... Pronto. E eu acho que esse impacto que o professor tem na primeira aula define a relação que se faz durante o ano inteiro. Pois, porque um aluno. Pois, eu tinha muitos casos em que eram claramente aquele aluno só embirrava com aquela professora. Sabia com ela podia. Sim, sim, sim. Estou a perceber. Não sei, portanto, eu também não te sei dizer... Qual é que é a parte mais chata como professora? Mais que te dá menos prazer? É a burocracia, é a papelada, eu não gosto disso. Eu gosto de dar aulas. Ok. Eu gosto de dar aulas, gosto de ver aquele wow na cara dos alunos. Quando eles. Eu amo biologia e adoro transmitir isso, eu gosto de dar aulas. E quando vês que alguém está a absorver o conhecimento e está a adorar aquilo e. E quando tu vês, eu tenho 30 alunos numa sala, eu sei que os 30 não vão adorar a biologia como eu adoro, eu sei que alguns estão ali a achar uma seca, e eu tenho perfeita noção disso, eu nem tenho a pretensão de que todos passem a adorar a biologia e a adorar-me a mim, nada disso. Eu sei que é como na vida, não é? Pronto. Mas depois há ali um ou outro cuja reação te faz logo. Ok, Valeu essa a pena, parte valeu a pena. do- Eu trabalho para todos, mas eu sei que há 2 ou 3 que colhem mais do que os outros. Mas isso, pronto. Avançando aqui para um tópico que eu nem te mandei na mensagem, mas depois pensei, tenho que falar sobre isto. Porque aparece muito agora na minha universidade, provavelmente, que é a inteligência artificial. E tens usado muito. Tenho. Em quê? Metodologia de projeto. Ok. Vou-te dar um exemplo. Este ano, e nós até estamos a trabalhar em parceria com a Rodrigues Lobo este ano, o tema dos projetos que estamos a fazer com os alunos de secundário é a bacia hidrográfica do Rio Lis, o nosso rio começa aqui. Pronto. E a ideia é eles desenvolverem projetos que de alguma forma estejam relacionados com a bacia hidrográfica e com o Rio Lis e com a Cristina. Então, houve muitos projetos que até foram reformulados. Oh, setora, o que é que nós vamos fazer? Vão perguntar ao ChatGPT, vão à IA, vão ao Gemini, tenho que fazer um projeto sobre isto, quero falar sobre isto, o que é que eu posso pensar? Uso muito para isso. Mas depois, o bom de trabalhares em metodologia de projeto é que tens que ser tu a executar o projeto. Ok. Pronto. Porque eu sinto que há muitos professores que, das duas, uma, eu tenho muitos professores que dão-me projetos para fazer, fazem este trabalho e eu consigo fazer o trabalho em 5 minutos. Não, já não, isso não faço. Não faço. Mas Nem deve- podes mandar. E sentes que Isso há é essa ridículo. evolução dos professores? Acho Ou que que há muita gente que começa a ficar não, estagnada? acho que a nível de secundário os professores já têm essa percepção e perceberam que faz um trabalho sobre um determinado tema é ridículo. É ridículo, pronto. No básico, eles achavam que os alunos ainda não mexiam na IA tão facilmente como os de secundário. Estão agora a abrir os olhos e a perceber que qualquer miúdo com um telemóvel, do 7º ao 12º ano, usa a inteligência artificial para fazer esses trabalhos teóricos. Portanto, também no ensino básico começa a haver uma mudança de atitude. E aqui entra um bocado Pronto. aquela lógica, cada vez interessa menos memorizar, porque qualquer tipo de informação que eu preciso Está à tua disposição ali. está ali. Agora tens Como é que saber vai mudar- pensar sobre Como é que vai ela. mudar o ensino? Não vai mudar, não se vai adaptar? Eu acho que para tu poderes pensar sobre o assunto, discuti-lo, para pôr determinadas coisas em causa e entender coisas mais complexas, há um conhecimento básico que tens que ter. E esse conhecimento tem que ser transmitido. Pode estar disponível na internet, mas tu tens que o ter no teu cérebro. Portanto, isso tens que aprender, porque senão também não consegues entender coisas mais complexas. Depois, tirando esse conhecimento básico, o conhecimento só o saber por saber já não interessa tanto, porque é o que disse, está tudo lá disponível. Agora, eu para entender coisas complexas da biologia, há ali um mínimo que eu tenho que saber. E eu acho que esse mínimo Até para saber perguntar. obviamente, para ter esse mínimo continua a ter que ser transmitido e aí podemos ter formas diferentes de ensinar, mas a coisa é o mesmo. Eu tenho que ensinar aquilo e eles têm que aprender. A partir daí, tu tens que colocar desafios novos. Eu acho que muda a forma de ensinar e muda a forma de aprender. Tenho algumas dúvidas que o ensino português se consiga adaptar a isso e às novas questões que isto vai trazer, tanto a nível de profissões, tanto a nível da capacidade dos alunos quererem ou não aprender, porque hoje é muito mais fácil, mesmo assim, não saber nada. Tenho ali alguém que sabe tudo. Eu tenho amigos meus que respondem a inúmeras questões e a inúmeras tarefas do dia a dia e não precisam de objetivamente as saber fazer. Pois não, pergunta Entra aí. outra vez aqui a questão de cada vez temos que desenvolver muito mais skills de pensamento crítico, de análise, E cada vez da própria de desenvolvemos criar prompt. E eu fico a pensar, numa altura, no 10º ou 12º ano, era uma altura excelente para criar pessoas preparadas para isso. Isso eu tenho notado.
eu sei lá, eu quando era aluna e quando cresci, nós não tínhamos, nem sequer a internet havia. Portanto, se nós queríamos saber sobre as coisas, tínhamos mesmo que estudar, que ir investigar, e era-nos solicitado isso. Tens de saber discutir sobre isto, era-nos pedido esse sentido crítico, essa análise, essa resiliência quase. Eu tenho que ir ler esta enciclopédia toda para depois saber explicar este bocadinho. Isso hoje em dia, não. Não, é Não resumo. têm essa capacidade, não têm essa capacidade de foco durante tanto quanto tempo. Então achas que vai ser negativo a longo prazo ou positivo? Eu acho que isso vai ser um desafio difícil de ultrapassar, porque se tu não tiveres alunos capazes de pensar um assunto, emitir uma opinião, ter sentido crítico, Vais criar robôs, não é? pessoas que, à mínima coisa, vão aí a ver, não pensam sobre o assunto, não filtram, depois como é que eles vão ser na vida futura? Vão ser assim também. Portanto, eu tento, e eu não sou, por exemplo, a minha área nem é propriamente, mas eu tento sempre colocá-los perante desafios que os obriguem, que os obriguem a desenvolver esse tipo de competências. Porque o meu ponto vem aqui um bocadinho ao encontro disso, que é, eu acho que estamos a preparar alunos para um mundo, atualmente, que já não existe. Que vai deixar de existir cada vez menos. Eu acho que estamos a deixar ser alunos impreparados para o mundo. Tu não os eu às vezes pergunto-me, eu preparo-os, eles vão fazer um exame nacional. Mas cada vez mais, e eu sempre trabalhei com secundário, este ano apanhei básico. E noto cada vez mais esta incapacidade de reter informação, de capacidade de foco. Tudo o que demora muito mais tempo, eles perdem. Eu pergunto, como é que estes alunos vão ser no 10º ano e no 11º, quando tiverem centenas de páginas, ou na faculdade, quando tiverem centenas de páginas para preparar para um exame, quando tiverem que estudar a fundo determinados assuntos, será que eles vão ser capazes? Pois, nós já vivemos daquela sociedade do imediatismo, É da do scroll, dopamina, do e do rápido. scroll. E, portanto, basicamente, quando eu às vezes olho para os mais novos e preocupa-me o tipo de aluno que depois me vai aparecer mais à frente. Qual é que é a solução? Não, eu não tenho uma resposta para isso. A questão é essa. Eu não tenho uma resposta, mas eu tento alertar e tento mostrar-lhes que eles têm que desenvolver esse tipo de capacidades, que isso é fundamental, que se não soubermos pensar sobre as coisas, informarmos sobre as coisas, pensar sobre elas, filtrar as coisas, vamos sempre ser Manipulados. manipulados. Mas eu penso nisso e eu entro aqui numa lado que é mais o meu político. A partir de que momento é muito mais fácil, e agora fugi daqui um bocadinho à conversa, mas indo no mesmo caminho, que é muito mais fácil governar pessoas manipuladas. Claro. E eu não sei a partir de que momento que o objetivo, e até no próprio ensino, seja mostrar às pessoas que, meus amigos, nem tudo que vocês leem, veem, ouvem é a verdade e é este o caminho. Eu faço esse esforço porque eu assusta-me ver exatamente cada vez mais essa incapacidade de filtrar. O que vem na internet é o que existe. Eles comem ideias que não lembram ao diabo, desculpa a expressão, é mesmo assim, e coisas que são altamente, é que já não, podias não concordar com as ideias que eles absorvem da internet, mas aqui não. Eles dão como verdadeiros factos que são absolutamente disparatados. Aquilo é impossível, mas eles acreditam naquilo porque estava na internet. Isso assusta-me. Eu costumo Isto é dizer, quase nem na- um eu- raciocínio acéfalo, Eu não costumo é? dizer, nem na televisão se pode acreditar. Nada, exatamente. Porque muitas vezes todas as informações que nós escolhemos, e eu vou falar disso depois, vêm sempre normalmente, e nós nem nos apercebemos, Um biaszinho, não é? sempre com um cariz emocional, ou porque já é uma Sim. opinião a comentar uma notícia. sim. É sempre uma loucura. E se nós não pararmos, olharmos e pensarmos, bem, espera aí, isto já me está a querer levar para aqui. E eu tenho que perceber porque é que me está a levar para aqui, perceber os factos e depois é criar E eu uma acho que interpretação. antes nós estávamos preparados para isso. Nós conseguíamos ouvir um determinado assunto, éramos capazes de ser críticos em relação a ele. Se não soubéssemos sobre o assunto, informávamos para depois ser críticos. E agora não, tu não vês isso. Tu vês as pessoas receberem a informação, tomarem-na como verdadeira. Se não concordam com ela, gritam aos sete ventos que não concordam com ela e que aquilo está tudo errado. Não há esse espírito crítico, não há essa necessidade de se informarem. Isso não existe. E isso é muito preocupante. E na escola não Muito, se muito questionam os preocupante. professores, os alunos não questionam os professores, algum tipo de conhecimento. Que estás-me a perguntar se me questionam em termos políticos? Não, se questionam, imagina, assim que há muitas vezes professores que têm a aversão a ser questionado conhecimento que não é exato. Há muitos conhecimentos na escola que podem ser mais interpretativos, seja mais ele na história, mais no português. Pois, na minha área É eu muito tenho exato, essa não é justo? vantagem. Mas eu às vezes não sei se o A professor ciência não é leva mais a mal, objetiva. não leva a mal quase de, professor, eu acho que isso não é bem assim. Não levo, e quando me colocam questões, se eu tiver formação científica para esclarecer imediatamente, digo, não, olha, é assim, por isto e por isto, por aquilo, se não sei vou-me informar. Aliás, eu quando me pergunto a professora, tira-me a dúvida, se eu souber, porque uma pessoa nunca sabe tudo, mas é verdade que eles não me questionam tanto, porque as coisas que eu dou também são objetivas.
Certo, não é? sim, sim, são São, menos... são mesmo coisas que acontecem, que estão experimentalmente demonstradas, que estão verificadas. Eu vejo isto mais Pronto. nos professores que às vezes No teu, estamos a na falar tua coisas... área acredito que haja muito... Nada é objetivo. Nada, nada. Muito poucas coisas são objetivas. E quando E as fronteiras questionamos... são muito mais... Não há. Quando questionamos algum professor até ficam mais, quase tipo, não, tipo... E eu fico tipo, mas qual é que é o problema de eu Eu não- questionar nunca me- isto? mas eu não me sinto posta em causa quando me questionam, Pô, de maneira nenhuma. Não mas sinto, normalmente isso não tem que ver com a sinto. confiança no conhecimento Não que tens. sinto, não sinto. E se me perguntarem coisas que... Às vezes o que é que acontece? Os alunos confundem biologia com medicina. E se a temática que eu estou a abordar tem muito a ver com medicina, fazem muitas questões da medicina. E eu, porque eu não sou médica. Portanto, algumas coisas consigo obviamente responder, outras digo, vou-me informar e depois Se é esclareço. melhor é dizer não sei. Pronto, é logo, não tenho problema nenhum com isso. E nem Sim, nunca sim. me senti posta em causa. Não, não de maneira nenhuma. E acho que quanto mais velha, menos em causa me sinto. Pois, entra lá Mas nesta sabes o que é coisa. que, desculpa ter Diz. interrompido, em relação aos alunos serem, eu às vezes tenho medo que, fruto desta dependência dos telemóveis, desta absorver tudo sem filtrar e sem se questionar, eu às vezes digo-lhe, olhem, e agora por causa desta história da polémica dos telemóveis, este ano na escola também se tentou de alguma forma haver ali algum controle, e claro que os miúdos, principalmente os mais pequeninos, espernearam um bocadinho. Eu disse-lhes, e depois falei nisto também com os meus alunos do secundário, nos colégios de elite em Lisboa, que são de onde teoricamente saíram muitos dos líderes futuros do país, os telemóveis são proibidos até ao 12º ano. Eles têm filosofia até ao 12º ano, por exemplo, uma disciplina que estimula o raciocínio, tal como estimula a matemática. Portanto, vejam, naqueles que nos vão governar no futuro, não há telemóveis e há um investimento no espírito crítico, na capacidade de pensar, naqueles que vão ser liderados. Há um ecrã constantemente a correr para eles comerem tudo. Isto até nem é normal ouvir vindo de um professor. Mas eu digo-lhes isto, e estão a ver, nos que vão mandar em nós, não têm telemóveis e têm filosofia até o 12º ano. Em vocês que vão ser mandados, há um ecrã para vocês se habituarem a comer tudo o que veem. Completamente. E todo o ensino... E eles, muitos ficam a olhar para mim e nem percebem o alcance daquilo que eu estou a dizer. Há outros que tu vês claramente que a perspectiva, perceberam bem onde é que eu queria chegar. Até na própria comunicação social, jornalismo, todos estes tipos de discurso e de curso na universidade são muitas vezes já com uma matriz política. Claro. E as pessoas não conseguem perceber isso e perceber, meus amigos, pensem pelas vossas cabeças, porque hoje a vida e hoje o mundo é para nos fazerem cada vez mais fáceis de manipular, e as pessoas mais fáceis de manipular são as que pensam menos, são as pessoas que estão mais doentes, são as pessoas com menos hábitos saudáveis, e eu sinto que a sociedade caminha cada vez mais para isso. Sim, seguramente. E o ensino devia ter exatamente o papel contrário, que era estimular o pensamento, estimular a dúvida, estimular a pergunta, pessoas capazes de fazer perguntas, de questionar, mesmo que a questão não faça sentido nenhum. Mas muitas vezes nós na escola temos medo de fazer perguntas porque somos mal olhados pelo colega do lado, percebes? Eu digo, não há perguntas parvas, não há perguntas sim, parvas. Claro que a minha área presta-se menos, por exemplo, estas questões da desinformação política, da falta de conhecimento das pessoas. Há muita ignorância cívica, não é? Eu noto cada vez isso mais nos meus alunos. E sempre que há qualquer coisa que acontece, que eu posso dizer, meninos, vocês têm que estar informados, concordo ou não concordo, nós temos que saber, olha, quando foi a altura das eleições, lembro-me das legislativas, perguntavam muito a professora em quem vai votar, assim, um bocadinho a sondar, e eu só lhes digo, olhem meninos, independentemente da vossa escolha política, vocês ainda não votam, mas quando chegar à altura de votar é uma coisa que eu vos recomendo, informem-se. Leiam muito bem os programas dos partidos, não é ler aquilo de fio a pavio, mas pelo menos informem-se quais são as linhas gerais, quais são as intenções do partido A, B ou C. As vossas escolhas serão sempre mais bem feitas se vocês forem informados. Sim, um cidadão informado escolhe melhor. Não comam tudo, não vejam só as ideias do partido em que à partida vocês se identificam, porque só veem aquilo, nunca vão questionar aquilo que estão a ver. Ouçam outras ideias, abram o vosso cérebro a outras coisas. Não podemos ser fechados àquela ideia que grita mais às vezes, ou que nos aparece mais vezes na tela, porque depois a questão é essa, se eu consumir só conteúdo Chega, eu vou rolar 15 TikToks e são 18 do André Ventura a dizer muito mais e tudo. Agora, isto foi claramente na sequência de alunos que tive, Chega aqui, e tu vês claramente isso, até esse tipo depois de atitude que o Chega veicula nas redes sociais, os potenciais eleitores dele também a veiculam no espaço onde estão. O Chega aqui o Ventura é que tem razão. E o Chega não tem culpa nenhuma, porque o Chega só está a jogar a jogo. Joga com as cartas que tem, pronto.
E tem que ter público para isso, não é? Senão não tinha este crescimento tão acentuado no país. E o que eu digo, eu percebia claramente que a pergunta onde eles queriam chegar era se eu ia votar no Chega ou não. E eu só lhes disse, o voto é secreto, agora uma coisa é certa, vocês sejam quais forem as vossas escolhas, informem-se. Nunca decidam sem saber. Sim, E isto é válido na política e em tudo na vossa vida. E cada vez temos a preparar menos as pessoas para isso. É porque nós estamos aos 18 anos e quando há pessoas que chegam aos 18 anos, primeiro já não ligam à política, tiram credibilidade à política, descredibilizam os políticos. E eu percebo isso. É fácil olhar para a figura de um político e dizermos isto não vão fazer nada por nós. Agora, a minha mensagem e um bocadinho o intuito deste programa foi mostrar às pessoas e aos jovens que a política é tudo. E se nós não nos importarmos pela política, desistimos. Estás a decidir o teu futuro a todos os níveis, a todos os níveis. E quase que o objetivo deles é esse, porque cada vez a política se vai fazer mais do imediatismo, do populismo, seja... lá está. Eu estou sempre a dizer aos meus amigos, o Chega é tão populista quanto o PS ou o PSD, porque o objetivo da política é garantir o poder. O poder, neste caso, é a representação a partir dos deputados. E para representarmos os partidos a partir dos deputados, temos que agradar ao povo. E o povo não quer projetos de 10 anos, o povo quer dinheiro amanhã. Quer aquele subsídio, quer aquilo, quer acolá. Mas lá está. Nem sempre é se tu fores um cidadão informado consegues perceber a importância de às vezes haver projetos a 10 anos. Não é? Mas não se faz assim, e projetos para várias legislaturas. Eu acho que há eleitores para isso, que entendem isso. Depois há outro leitor que é claramente o que acabaste de descrever. Mas eu acho que isso, eu às vezes digo, quando conheço os pais, percebo os meus alunos. E às vezes, quando vejo determinado tipo de atitudes dos miúdos, enquanto diretora de turma, enquanto professora, se contacto com os pais, percebo. Isto também vem muito dos exemplos que ele tem em casa. Se tu tens em casa pais que veem noticiários, ou que pelo menos estão atentos ao que se passa no país e lá fora, que discutem esses assuntos à mesa em vez de haver telemóveis à mesa, tu bebes disso e tornas-te um estudante, uma pessoa mais informada, tornas-te um estudante capaz de tomar melhores decisões. E, portanto, eu acho que também o problema já não é só dos miúdos que eu tenho, muitas vezes já vem de casa. E às vezes... tudo, a educação de casa as gerações a seguir à minha também viveram coisas que eu nunca tive e acho que experimentaram mudanças no mundo, foi a explosão da internet, foi uma série de coisas, tiveram acesso a coisas muito mais distratoras do que eu tive no meu tempo. E eu acho que talvez por isso é mais fácil para mim manter o foco e perceber o que é importante. Se eu tenho milhões de coisas à minha disposição na internet, vou escolher o quê? Eu acho que também é mais difícil para eles. Então conseguimos chegar aqui à conclusão que é, em princípio, estamos cada vez a formar pessoas cada vez menos preparadas para a vida, seja a qualquer tipo de... Podemos ter as ferramentas, Há cada vez mais ferramentas à disposição, mas as pessoas não as sabem escolher. E às vezes nem sabem que elas existem, vivem... É um desafio grande e é um desafio muito complexo. E eu acho que a escola e os professores podem ter um papel nisso, alertando, mesmo mas não o professor de biologia. Porque o sistema de ensino não vai alterar, o que vai alterar era preciso mudar radicalmente. Do professor. Pronto. E depois mesmo assim tens que ter, porque também vivemos numa sociedade cada vez com mais barulho e se um professor tem a ousadia de emitir algumas opiniões, também vivemos numa sociedade mais intolerante. Portanto, eu tento sempre escudar-me nesta ideia, informem, seja qual for o tema. Tanto podemos estar a falar de política internacional, como de finanças, como de interrupção voluntária da gravidez, de eutanásia, seja qual for. Não decidam à partida sem saber sobre as coisas. Informem-se de todos os lados da questão e depois escolham. E às vezes vamos beber a um lado, vamos buscar uma opinião a um lado, vamos buscar outra opinião ao outro, cada vez mais. Eu acho que ter informação é a melhor base. Pegando nisso, achas que a escola está a evoluir ou estamos agarrados a um modelo antigo e a perpetuá-lo? Acho que nós estamos agarrados a um modelo antigo, embora tenhamos consciência que ele já não serve. Mas se calhar ainda não fomos capazes de... Porque é o que tu dizes, estamos a preparar alunos para profissões que ainda não existem, para um mundo que muda, fica 5 minutos, e estamos a prepará-los com ferramentas do século passado. Como é que eu não se olha para isto? É tão claro, é tão evidente. Eu penso nestas coisas, mas eu também não tenho o know-how nem o conhecimento suficiente para mudar todo um sistema de ensino. Eu acho que há pessoas, não é, que se preparam a vida toda e que conhecem outras realidades de outros países. E que é o papel delas. E o papel delas é pensar isto. O que às vezes me parece nós, durante muito tempo, os nossos exemplos eram os sistemas de ensino nórdicos, não era? Que trabalhavam muito no digital, etc. E eles estão, neste momento, a fazer uma total inversão e a voltar a algumas coisas básicas.
novamente ao livro, ao manual, já não é tudo ecrã, agora habitua-te a um papel e a uma caneta. As pessoas deixaram de saber esquever, a letra das pessoas está cada vez pior, a Mas caligrafia. também isto nós nunca mais vamos ter que escrever na vida porque tudo vai ser assim. Mas porque é que enquanto, vamos? quando o desenhar as letras e a caligrafia também faz Estimula-te de uma maneira há diferente. determinadas sinapses que nós precisamos de fazer em determinadas alturas, porque quando tens essas, depois fazes outras mais tarde. E nós estamos a saltar etapas, até em termos de desenvolvimento neuronal. Há aqui coisas, eu não sou da área, mas já li alguns artigos que o impacto que os ecrãs e o mundo mudou muito nos últimos 20 anos. Não é? E a tendência é Ainda mudar não cada se vez mais sabe. rápido. E isso vai ter influência na bioquímica do cérebro. Ainda não percebemos é como, mas o teu cérebro não é igual hoje ao que era há 20 anos atrás. Porque eu aprendi estimulando determinadas zonas do cérebro, eu aprendi de maneira muito diferente daquilo que aprendem os alunos hoje. E eu acho que deve haver pessoas que devem pensar isso. E às vezes o que eu sinto é, há países que vão teoricamente mais à frente do que nós, que já experimentaram outras coisas, que já viram que nem tudo funciona, que às vezes é preciso back to basics, às vezes, e eles estão a fazer esse equilíbrio entre o futuro e aquilo que se deve manter. E nós limitamos a copiar o que vemos lá fora. Quando eles já estão a voltar para trás, nós não, digital com força. E às vezes eu sinto que nós andamos Não temos adaptação rápida. não temos, exatamente, plasticidade, falta-nos plasticidade. É tudo muito burocrático, demora tudo muito tempo a mudar, é muito Infinitamente complicado. burocrático e depois vive muito de vontades políticas que duram às vezes meia legislatura. A questão é essa, não há projetos contínuos que Pronto, interrompem. e eu acho que quer dizer, há áreas estruturantes em qualquer país que mereciam que precisam de várias legislaturas. E a leitura não vale devia a pena. ser comum e um projeto que fosse quase independente do partido. Há coisas que são apolíticas e não podem ser ideológicas. A muitas educação, vezes- a saúde. Muitas vezes os partidos políticos que lá estão sabem que, neste caso, o PSD está a fazer bem. Imaginemos que temos um projeto qualquer para o ensino e está a correr super bem. O PS, independentemente de achar que aquilo está a correr bem, vai ter que pegar naquela crítica. Eu acho que eles não governam. Hoje, os nossos partidos não governam em prol do país. Pois e não estão acima daquelas quesilhas. Nunca vai dar para nada, porque nunca vamos conseguir ter a adaptatividade e dizer este aqui no PSD vamos continuar a desenvolver este projeto porque está a ser construído, está a meio, está estruturado, não vamos mandar tudo abaixo e agora ter que fazer tudo outra vez. Aquela ideia de teres um pacto para a saúde, um pacto para os pilares de qualquer país, a saúde, a educação, a justiça. Mas quando continuarmos Isso com devia essa- ser translegislaturas, não é? Isto é que a democracia é o Pronto. melhor regime dos piores. Exatamente. Teoricamente é perfeito, na prática é o melhor que tu tens. Claro. Mas sim, eu não sei se a escola vai ser capaz de responder aos desafios. E também não. E depois também não sei se, enquanto cidadãos, se eles também sairão daqui. Quando eu às vezes olho para eles e penso, estes vão ser os políticos da amanhã. Vão ser as pessoas que vão decidir o futuro do meu país daqui a 10 ou 20 anos. Estão totalmente impreparados. E vão totalmente impreparados. E Sabes nem é por serem bons ou maus academicamente, é enquanto cidadãos e com aquelas competências básicas, não vão nunca ser capazes de pensar além, fora do partido político deles. Sim. Exatamente o que tu dizias. Eu tenho uma história que já me lembrei sobre isso do escrever que tem que ver com isso. Deixei de escrever quase tudo, eu não estudo a escrever, computador e tal, então, mas as minhas frequências são todas a escrever. E eu ainda há um mês recebi uma frequência, estávamos todos na sala de aula, 80 pessoas, tenho aqui uma frequência que eu não consegui ler nenhuma palavra. Toda a gente a rir-se, ri-me bastante, e o professor, Martim, não percebi nenhuma palavra, quer-me ler a frequência no meu gabinete ou escrever tudo outra vez. Eu, professor, depois leio. E eu quando digo, vou ler a frequência, pensei, eu não vou conseguir ler aquilo. Nem tu percebes a tua Peguei na minha papel, virem para o professor, impossível eu ler isto. Eu já não sabia o que é que tinha escrito, nunca mais escrevi na vida. Mas eu contra mim falo, porque quando nós éramos alunos, tínhamos este calo aqui, eu no caso da mão esquerda, a pessoa ganhota, o calo de escrever. Já não tenho esse calo. Eu não escrevo à mão, raramente escrevo. A não ser quando estou a fazer esquemas para os meus alunos no quadro, eu muitas vezes ensino por esquemas, aí ainda assim, mas é diferente escrever num quadro do que escrever num papel. A minha caligrafia, que era linda, perdeu-se. Pegando nisso dos partidos, sabes que eu tenho muita malta na minha turma que está ligada aos partidos políticos. E eu nunca me quis ligar a nenhum porque sinto que muitas dessas pessoas ficam logo altamente condicionadas no pensamento. Pois são. E eu nem discuto com elas, porque eu sei claramente que elas não estão conseguindo chegar ao sítio, conseguem chegar ao sítio onde eu quero chegar, mas não vão chegar porque estão a defender aquilo como nós defendemos o Benfica, que é de maneira irracional. Cegamente, emocionalmente, claro que sim, para nós, vamos perfeitamente. sempre defender o nosso clube. Claro. Mas num clube de futebol podemos ter o lado É o irracional. único sítio em que podes ser emocional, Faz parte.
porque nada daquilo depende da nossa vida, é a coisa menos importante das mais importantes. Enquanto na política custa muito que as pessoas olhem para aquilo e defendam aquilo como se fosse um clube de futebol. E é uma das minhas grandes dificuldades, porque me vão ver no meu Instagram a defender, a dizer que o Chega foi muito importante, a criticar o Chega, a criticar o Bloco de Esquerda, a apontar à esquerda, porque eu acho que todos erram, todos têm o seu papel. E cada vez menos temos essa capacidade de Mas nós, entrar em enquanto discussão. país, eu não sei se isto é uma democracia com 50 anos, se calhar ainda não amadureceu o suficiente, mas eu acho que nos falta claramente isso, o pensar fora do carreirismo político, o pensar no país, em vez de pensar no meu lugar de deputado, e nós não temos ainda, eu às vezes, eu corro o risco de ser velha do Restelo, mas eu às vezes penso, nós já tivemos grandes homens e grandes políticos na história recente, desde o Mário Soares, um Álvaro Cunhal, um Pinto Baldo, sei lá, à esquerda e à direita, atenção, à esquerda e à direita, o Lucas Pires, o Adriano Moreira, mas foram homens que pensaram no país em vez de pensar só em si, e isso não Mas tens é fácil agora. de justificar, sabes porquê? Porque Tu não tens isso. hoje nós pensamos e muitas das funções políticas são estruturais e de conhecimento técnico. Ou seja, de uma administração interna. Sim. Às vezes a política é a mensagem que nós passamos, mas é preciso malta super competente. Passar a mensagem é ideológico, o resto é técnico, É preciso. não é? E nós não temos pessoas técnicas, são todos boys partidários. Pois são. Todas as Carreiristas, pessoas pois que lá são. estão, é muito simples perceber, são pessoas que estão no curso onde eu estou, estão Ou em filiadas a direito, partidos, ou em direito. mas já estão filiadas a partidos, E vão ok? fazer o caminho a partir daí. Depois Completamente. Sim. vão acabar por ter jobs e vão ser boys partidários em funções que não são competentes, mas estão no partido, e depois muitas vezes vão E estão naquela função não por serem competentes. e vão mas chefiar pessoas que conhecem muito mais que elas. Sim. E essas pessoas não se vão estar a expor a estar a ser chefiadas por Pois essas não por pessoas. alguém que não conhece. E que é como ter pessoas muito menos competentes. Hoje não existe competência na política. E as pessoas esquecem-se que a Tal e política qual. é técnica, é burocracia, é administração, é quase uma empresa. Tal e Gerir qual. o SNS é gerir uma empresa sim. gigante. Porquê é que não dá certo? Porque não temos lá grandes administradores. Temos quando lá ti- políticos à frente de uma empresa que dá prejuízo e E que quando despejamos até lá o podes dinheiro. ter, seja à esquerda ou à direita, quando se cria essa figura para gerir o Sistema Nacional de Saúde, que até era, cujo valor era reconhecido, se vier outro partido muda tudo isso. Pronto. Tudo. Destrói o que está feito em vez de aproveitar o que está. Portanto, nós andamos um passo à frente e depois 10 para trás. Sinto muitas vezes isso. E eu tenho essa conversa, é sobre o Sistema Nacional de Saúde, que é, há pessoas que olham para o SNS, que como ser público, temos que aceitar que ele não funciona. Não. Isso me deixa-me louco. Isso é das maiores riquezas que tu tens neste país, é o Sistema Nacional de Saúde e deve ser o melhor dos melhores. Eu não sou um defensor louco do Sistema Nacional de Saúde, sou um defensor, e digo sempre, da saúde para todos, pública, gratuita. Não sou defensor do SNS. Eu sou no sentido de sermos Percebes? um país pobre, nesse sentido, de sermos um país Mas eu também pobre, quero a saúde gratuita. que tem que garantir a saúde gratuita para todas. Portanto, nesse sentido, e o Sistema Nacional de Saúde surge nesse sentido, não é? Saúde gratuita para todos. Mas pouco me interessa ao Pronto. prestador da saúde. É aqui a minha diferença, e acho que há muitas pessoas que não conseguem passar a mensagem, que é, e eu falo um bocadinho que muitos partidos pecam nisto, que é, eu também quero que toda a gente não pague pela saúde, mas atualmente o Sistema Nacional de Saúde obriga-te a 50% da tua população a ter que pagar um seguro de saúde. Ou seja, está aqui tudo mal. Está tudo invertido. Mas se eu for para a internet dizer que, meus amigos, eu por mim, o dinheiro que despejamos no Sistema Nacional de Saúde tem que ir para entidades privadas que vão prestar a saúde e vamos dar o dinheiro a essas entidades e elas vão prestar a saúde de forma gratuita aos cidadãos. Eu sou completamente criticado porque estou a acabar com o Sistema Nacional de Saúde. Não, mas a saúde é pública, pronto. é gratuita para todos, percebes? E é muito este lado Mas deste não é o pensamento. Estado que a está Mas não funciona, mas não funciona. Nós despejamos lá dinheiro, porque é que não funciona? Por causa dos votos partidários, aquilo é um bicho de sete cabeças, gerido por uma administração também é um que não tem monstro de competência. gerir, não é? Também é um monstro de gerir, depois também tens também há falta de médicos, há falta de pessoal, há uma série de lacunas que é preciso resolver e deve ser um monstro. Mas sim. É complicado, são questões complicadas e que vão dar sempre ao mesmo sítio que é. São pessoas que, e quando nós temos estes tópicos mais polémicos e mais controversos, irrita muito pessoas que tomam logo posição, percebes? Eu principalmente concordo sem com isto. saber. Eu tenho dificuldade em algumas coisas, nem sequer é a minha área, eu não entendo do Sistema Nacional de Saúde. O que eu tento é, eu sei que somos um país que não é rico. Portanto, há saúde, educação e justiça, o Estado tem que ser capaz de dar. Agora, como é que dá?
Isso é outra É conversa. aí que eu entro, na parte... Como é que e dá, é compete outra mais conversa. a mim pensar nestes tópicos. Mas tu tens que assegurar isto aos cidadãos, não é? Saúde, Sempre. educação e justiça. Sempre. Não podes ficar como nos Estados Unidos, à porta de um hospital porque não tens seguro. Sempre. É uma coisa que não me passa pela Mas, cabeça. mas é isso, acho que nos escondemos atrás disso muitas vezes, do facto de ser público, de ser gratuito e do SNS existir, esquecemos atrás da bandeira daquilo não funcionar. E irritam muitas pessoas que defendem o SNS, mas é preciso criticá-lo. Porque tu tens que melhorar o que está mal, manter o que está bem e melhorar aquilo que está Se mal. temos E há de haver- 50%. naquilo é um monstro, tem que ter partes que funcionam muito bem, tem que ter partes que funcionam completamente mal e que se calhar mais vale amputar e pensar Se de temos outra maneira. 50% da população que, apesar de sermos pobres, acho que é mais do que isso agora, mas Sim, é um mais bom do que estudo uma em qualquer cada cedo, não- dois pessoas têm que subscrever um sistema de saúde privado. Às vezes as pessoas algo não está mal. subscrevem, trabalham numa empresa que subscreve e se vem Mas já olham para aquele contrato de trabalho como um com o bónus. seguro de saúde é um super- bónus, tal e qual. E usam-no. Ou seja, estamos claramente, e metendo aqui um ponto de situação nisto, num país em que pensamos cada vez menos, Sim, certo? sim, seguramente. muito mais no imediatismo, faz que vamos ser cada vez mais manipulados e E o controláveis. tempo que tu tens disponível para os assuntos é cada vez menor. Pois é. Portanto, pensas menos sobre cada assunto. Porque nos estimulam logo a resposta imediata. E porque estás habituado a se não gostas, passas. Se não Sim. te interessa, passa. E há muita coisa, na escola, há muita coisa que não nos interessa e que nós temos que aprender. Pronto. E o ensino, é a conclusão que chegamos neste episódio, o ensino não se vai conseguir adaptar. Eu acho que não tem essa plasticidade. O ensino em si, os professores, podemos ter professores que... Olha que o professor tem muito mais plasticidade Do que nós pensamos do que nós até. pensamos. Do que nós pensamos. Basta tu pensares... Um professor tem muitas vezes à sua frente 30 alunos, é o normal numa turma, 30 alunos bem diferentes e tem que conseguir, não chegará a todos da mesma forma, mas tem que chegar a todos. Idealmente um professor tenta que todos aprendam, cada um à sua maneira, mas que todos aprendam, tem que criar estratégias diferenciadas dentro da mesma turma. Os professores têm mais plasticidade que aquilo que se possa pensar. Eu não sei se os alunos depois têm a capacidade para absorver isso tudo, mas pronto, mas sim. Há alguma coisa que eu queria dizer, eu nem tinha isto escrito, mas falei com o meu pai e às vezes vêm conversas que é, antigamente a profissão de professor era uma profissão super respeitada. Agora, tivemos uma O que é que fase... se passou? Tivemos uma fase dos professores serem super mal vistos. Gerou-se aquela ideia, para já é função pública, a ideia de ser função pública, depois a ideia que têm 3 meses de férias por ano, depois a ideia que dão umas aulas, vão para casa e não fazem mais nada, o trabalho em casa não é trabalho. Durante muito tempo, olha, eu parecia um bocado Dom Quixote e combatia essas ideias e mostrava, depois percebi, basta tu conviveres com um professor que leva a sua profissão a sério, não é? E tu vês que isso... Mas ainda viveste a realidade em que o professor era vivi. professor e havia um Vivi respeito... enquanto aluna e tive Enquanto esse aluna, não exemplo em enquanto casa. professora. A minha como mãe é não. professora, foi Ok. professora toda a vida. Tudo o que eu soube, bebi muito dela, ela sempre foi o meu modelo e o meu exemplo. E portanto, e mesmo ela já apanha na fase final da carreira dela essa ideia de que os professores são uns baldas que faltam quando querem, 3 meses de férias por Mas depois ano. também existe uma coisa que existe. Esses professores de antigamente, se calhar não podiam vir ao meu podcast falar. Pois não vinham. Não se criava esta relação, Não que é vinha. super normal. Eu digo-te uma coisa, eu trabalho para os meus alunos e, portanto, quem tem que me julgar em termos de, primeiro, académicos, não é? Porque eu tenho que ter, primeiro em termos científicos e o trabalho que eu faço académico, e depois enquanto ser humano, enquanto professor, enquanto profissional, são os meus alunos. Portanto, embora se tenha... Depois eu acho que essa imagem mudou um bocadinho. Quando se começou a perceber que os professores trabalhavam em condições péssimas, que eram mal pagos, que tinham que às vezes viver a 300 e 400 quilómetros de casa, houve uma altura que se começou a criar uma certa simpatia e até uma empatia pela profissão. Tivemos 10 anos com as carreiras congeladas. Essas pretensões começaram a ser vistas de uma maneira geral pela sociedade como justas. Portanto, passámos ali um bocadinho, um período que nos deram tréguas. Agora, os professores estão a recuperar outra vez o tempo de serviço, essas coisas estão a conseguir reposicionar-se na carreira. Vamos ver como é que é daqui para a frente. Achas que é... Mas para mim, sabes, o importante é, olha, antes de depois estamos aqui os dois à conversa. É a leveza, não é? Da relação. E é isso. E há alguma coisa, algum impacto positivo eu tive em ti e tu em mim, e alguma admiração temos um pelo outro para estarmos aqui hoje, os 2 muitos anos depois. Esse é o julgamento que eu quero. É sempre assim. Isso é que me interessa. É disso que nós estamos cá para viver, É para criar lembrarem-se estas de mim, relações. podem ter gostado mais ou menos de mim. Acontece. Isso, obviamente, eu não tenho a pretensão de agradar a todos, nem nunca o vou fazer e tenho perfeita noção disso.
mas lembrarem-se de mim, foi uma boa professora, ensinou-me, eu aprendi, posso não gostar daquela matéria, mas aprendi, e deu-me bons exemplos de mim, foi um bom modelo, enquanto também ser humano e profissional. Perfeito, acho que para fechar o Pronto. episódio não há melhor maneira. Ser Obrigado um por ter bom aceito o modelo, eu é que convite. agradeço imenso. Malta, lá em casa, não se esqueçam, por favor, subscrevam o canal, comentem, like, façam as coisas todas. As redes sociais, como sempre, aparecem neste ou neste lado. Depois o Gabriel, o estagiário, vais ter que decidir onde é que aparece. Foi um prazer estar convosco. Na próxima semana voltamos a encontrar. Até lá.